Boas-vindas, viajante, a um dos lugares mais prestigiosos da Grécia, o teatro. O teatro era onde o público se reunia para assistir às peças. Elas eram a mais elevada arte da Grécia e as pessoas encaravam o teatro como um símbolo da harmonia plena entre o mundo mortal e o divino. Quando você tiver absorvido todas as vistas e sons, venha me ver e falaremos mais. Até lá, viajante! O teatro não era só parte da cultura grega, mas sim uma parte importantíssima. Em Atenas, comédias e dramas nasceram das apresentações de dança e canto realizadas por membros do culto de Dioniso. Entre os anos de 536 e 533 a.C., a crescente importância do teatro ficou evidente quando a responsabilidade de organizar as tragédias foi atribuída ao arconte, o magistrado mais elevado da cidade. Dali em diante, a popularidade do teatro cresceu rapidamente e logo um local permanente para as apresentações foi construído na encosta da Acrópole. Durante o século V a.C., o teatro se aproximou da democracia de Atenas. Ele frequentemente acabava ecoando ideias políticas e, em alguns casos, podia até influenciar a opinião pública. Como resultado, no século IV a.C., Platão concebeu o termo teatrocracia para descrever a política da cidade. Todos os atores atenienses eram homens, mesmo se tivessem que interpretar uma mulher. As tragédias originalmente tinham só ator se apresentando junto de um coral, mas chegaram a ter 4 atores. Aumentar o número de papéis abriu oportunidades para diálogos dramáticos. Durante as apresentações, eles se preparavam na Esquenê, um prédio que servia como área de bastidores, antes de aparecerem no proscênio, ou seja, o palco. A Esquenê podia... No palco, os atores vestiam máscaras e roupas detalhadas. Nas tragédias, eles eram adornados com roupas magníficas. Nas comédias, atores que interpretavam personagens masculinos colocavam falos exagerados, provavelmente para aumentar as risadas. A peça central do teatro era a orquestra ou lugar de dança. Era uma grande área circular que abrigava apresentações de corais, ritos religiosos e, presume-se, interpretações. Corais eram compostos de homens mascarados e fantasiados. Qualquer cidadão ateniense podia ser um coreutai, desde que fosse selecionado pelo diretor do coral. Membros do coral também desempenhavam o papel de cortina, já que a chegada e saída deles marcavam o início e o fim da peça. Novos trajes e máscaras eram produzidos para o coral para cada nova peça, e muitas vezes eram tão impressionantes e detalhadas quanto as apresentações. Por exemplo, as comédias de Aristófanes tinham corais fantasiados de vespas, sapos, pássaros, nuvens e ilhas. A peça Os Cavaleiros colocava até homens montados em outros fantasiados de cavalos. O Teatro de Atenas, ou lugar onde se vê, podia acomodar até 17.000 pessoas, quase 1/10 da população da Ática. Sua acústica excelente o tornava ideal para peças, mas às vezes era também usado para congressos políticos e desfiles. O teatro era acessível a todos, mas isso não quer dizer que a entrada era gratuita. Sacerdotes e funcionários públicos sentavam nas primeiras fileiras, enquanto a parte central do auditório era reservada para embaixadores e convidados de honra. Ainda há evidências de que homens e mulheres sentavam separados. Em geral, o público do teatro era barulhento e agitado. Durante as apresentações, eles gritavam, ofendiam e jogavam coisas conforme o que sentiam, e essas reações faziam parte da experiência tanto quanto a atuação. De novo, viajante. Espero que sua visita tenha sido divertida. Embora todas as artes fossem importantes na cultura grega, nenhuma tinha o mesmo prestígio do teatro, que fornecia uma experiência única a cada apresentação. Tem algo mais que você gostaria de fazer? Então deixarei você a sós. Até mais, viajante!